Fale, observadores! Então, após a crise nas Infinitas Terras, John Byrne revolucionou o Superman, alterando alguns membros de sua história ao transformar Krypton, em especial, em um planeta estéril, que gerava crianças em provetas. Depois que Kal-El chegou à Terra, seu poder máximo só aparece aos 18 anos, quando ele consegue voar pela primeira vez, revelando a sua namorada, na época Lana Lang, sobre quem ele era de verdade. Seu traje foi confeccionado por sua mãe terráquea, Martha Kent, e Lex Luthor é um milionário que age como um filantropo e também faz as vezes de fornecedor de armas para as gangues de Metrópolis, querendo ser um grande chefão do crime de Metrópolis e também comandar Metrópolis por trás. Assim, vários aspectos que Byrne desenvolveu foram esquecidos ou modificados no passar dos tempos, mas alguns até permaneceram. Só que, além de remasterizar toda a história do Superman, Byrne também foi responsável por recriar toda a história de Krypton, Metrópolis e Smallville, que sairiam em minisséries: o mundo de Krypton, o mundo de Metrópolis e o mundo de Smallville, lançadas aqui no Brasil pela Abril Jovem ou, se vocês preferirem, Editora Abril. Mas, além disso, Byrne também chegou a escrever uma história para Elseworlds, o nosso querido Túnel do Tempo, com o título Legado, que foi publicado na Action Comics Annual número 6, e aqui no Brasil foi publicada nas revistas de aço do Super-Homem 140, que na capa ainda mencionava assim: o Rei da Inglaterra. Para entender melhor esses subtítulos, acompanhamos a história de Gar-El, um kryptoniano que consegue escapar da explosão de seu planeta natal, Krypton. Aqui vemos até um adiantamento do tempo de explosão do planeta, pois demoraria muito mais para ser destruído por sua estrela Hal. Bem, seguindo, Gar-El chega à Inglaterra do século XVIII e detém o assaltante, o Corvo, que estava prestes a assaltar o Duque Edward de Albion e, infelizmente, violentar sua esposa. Gar-El é nomeado feiticeiro real na corte do rei George III e decide usar seus poderes para deter qualquer um que fosse contra o Império Britânico. E sendo assim, ele decide acabar com a Revolução Estadunidense antes mesmo dessa se concretizar, tornando os Estados Unidos da América, que deveriam ser independentes da coroa britânica, dependentes dessa. Então, damos um pulo de mais de 200 anos e vemos os Estados Unidos ainda uma colônia da Inglaterra. Gar-El se estabeleceu no país como rei, transferindo a coroa britânica para lá. Entenderam? Então, conhecemos Kal, a 10ª geração de Gar-El, que cresceu sem os poderes kryptonianos de seu tataravô. Ele vê o poder de Gar-El como algo simplesmente fora do padrão, pois, mesmo que ele tenha dado paz às colônias britânicas, usou de seus poderes para estabelecer uma tirania totalitarista, sem se importar muito com os direitos de qualquer um. As milícias de Gar-El agem de forma totalmente beligerante, agredindo e passando sobre os outros como um verdadeiro trator. Kal participa de uma das ações da milícia, quando eles atacam o Planeta Diário, que é um mínimo de um jornalzinho qualquer, e salva a repórter Lois Lane. Mas o líder dos milicos, Lord Derek de Salisbury, termina tirando a vida do editor do jornal Peregrine White. Sim, Perry White. Mais um ano passa e vemos Kal procurando um revolucionário que todos chamam de L. Quando é sequestrado, é levado direto à presença de Lois Lane, que faz parte da revolução. Ela promete revelar quem é L se ele entregar a ela uma
kryptonita, enterrada em um cofre inexpugnável, que somente Gar-El e seus descendentes têm acesso. Cal consegue e descobre que Ellie é Lois Lane, e ela o incumbe de uma missão para tirar a vida de Gar-El com a kryptonita. Mas Cal decide conversar, negociar com seus tataravô uma saída justa, deixando o planeta para os terráqueos. Só que as tropas, os milicos de Gar-El, agem e tiram a vida do jovem descendente de Gar-El. Este, percebendo que o rapaz poderia ter tirado sua vida, decide deixar a Terra e deixá-la para todos nós. A história finaliza com um outro Elseworld, onde a nave do Superman perdeu totalmente o rumo e durante anos viajou por dimensões, indo parar na quinta dimensão, onde vivem os Mixes. Lá ele destrói lares, devasta plantações e luta contra um dragão, até que o rei Mxyzptlk cria um grupo de guerreiros para atacar o kryptoniano e mandá-lo de volta para a terceira dimensão. Bem, Superman Legado ou Superman Rei da Inglaterra é uma história que nos faz refletir sobre o que aconteceria se um kryptoniano tivesse vindo para o nosso planeta Terra, influenciado por sua cultura e elevado ao nível de um deus. Como bem sabemos, não é o caso de Clark Kent, pois quando ele chegou à Terra foi criado pelos Kent em uma fazenda em Smallville e viveu entre os terráqueos, percebendo que os seus dons deveriam ser usados para o bem e não para o domínio, como os seus pais queriam quando o mandaram para cá. E voltando a Gar-El, pois as falas de Lara antes de enviar Kal-El para a Terra se concretizaram com ele em nosso planeta. Assim, historicamente, Byrne está corretíssimo, pois a Revolução Estadunidense antecedeu todas as outras revoluções, mostrando que os povos não deveriam ser dominados, deixarem ser dominados por qualquer rei ou reinado. Mas foi estranho ele manter falta de um desenvolvimento tecnológico, sendo que Gar-El só veio para a Terra graças a este. Assim, dá até para entender. E há um ponto extremamente interessante. O novo filme do Superman, por meses, recebeu o subtítulo de Legado. Lógico, não tem nada a ver com a história de Elseworlds. Mas, como deu para perceber, eu preferi mencionar. E eu recomendo, não deixem de assistir Superman de James Gunn nos cinemas, porque está muito bom. E eu finalizo o vídeo aqui. Se gostaram do vídeo, já deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que entra aqui. Eu já peço a vocês e aos meus observadores, se você não é observador, espera só mais um pouquinho, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se já leram o Legado nas revistas, o Homem de Aço, como não saiu aqui, lá nos Estados Unidos saiu na Superman Anual, mas aqui saiu na revista do Superman na época. Eu vou estar até procurando a história, porque é mais um daqueles casos de Elseworlds que a Panini ou a Mito simplesmente preferiram ignorar e não relançar. Mas eu vou procurar, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo ou num comentário fixo para vocês estarem adquirindo essa história, que é muito interessante, exatamente por conta dessa questão que a Lara Lorvan, se eu não me engano, era o sobrenome dela, a Lara, ela queria que o Kal-El, quando ele viesse para a Terra, ele dominasse os terráqueos. Então, é interessante essa história para entender essa visão de dominação dos kryptonianos. Então, eu recomendo, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se vocês concordam com isso. Se vocês não concordam, dá seus pitacos aí, pode comentar, a gente conversa aqui embaixo. Outra coisa que eu peço também a vocês, que eu peço a todo mundo aqui sempre mesmo, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente, porque compartilhando faz aqui o canal crescer. E eu pedi para esperar um pouquinho, pelo seguinte, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui.
às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.